Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo Paulo Paim e minha amiga Adriana Paim por este convite. E agradeço também a minha equipe, que hoje se faz aqui presente, não na sua grande maioria, porque nós temos um hospital que continua funcionando hoje com ocupação de 89%. E agradeço pela oportunidade de poder representá-los. Ontem já foi falado um pouco do Hospital do Idoso. O Hospital do Idoso é um hospital que foi apresentado ontem pelo nosso gestor, o diretor executivo da fundação, que hoje administra, e eu vou entrar um pouquinho no detalhe. Tá? Então, o Hospital do Idoso Zilda Arnes é um hospital que foi inaugurado em março de 2012, então hoje ele tem 4 anos de idade. É administrado pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba. Tem como suas instâncias de controle o Conselho Curador, a Secretaria Municipal de Saúde e o Tribunal de Contas. Conta com uma força de trabalho de 651 funcionários, sendo que 128 são médicos, e prestam atendimento 100% SUS, também com financiamento 100% SUS. Quanto à sua estrutura física, ele conta com uma área construída de 10.600 metros quadrados, com 112 leitos de internação, 20 leitos de terapia intensiva, 2 salas cirúrgicas, 11 salas de ambulatório que atende 13 especialidades e 6 salas de SADT com 10 modalidades de exames. A nossa missão, então, aqui está a nossa identidade institucional, é prestar um cuidado integral e multiprofissional com ênfase na saúde do idoso, ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente até 2016 como Hospital de Referência em Atenção à Saúde, com ênfase no idoso. Nossos valores: ética, humanização do cuidado, transparência, busca pela excelência, responsabilidade social e ambiental e valorização do empregado. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso fluxo de atendimento. O Hospital do Idoso, então, é um hospital municipal e atende a toda a rede municipal. Nosso pronto-socorro é um pronto-socorro de porta fechada, então os nossos pacientes sempre são regulados. A nossa regulação sempre na maioria das vezes, através da central de leitos, que por sua vez, atende as 9 UPAs que estão localizadas no município de Curitiba. O SAMU também é um cliente importante nosso, porque nós somos, apesar de porta fechada, nós somos vaga zero para alguns casos. Tá? O serviço de atenção domiciliar também é uma referência nossa, e o nosso ambulatório. Por que eu coloquei o nosso ambulatório aqui? O nosso ambulatório é um ambulatório prioritariamente de idosos. Então, não é incomum o paciente vir para uma consulta ambulatorial e acabar necessitando do internamento. Aliás, não é nada incomum. Em média, nós temos de 1 a 2 pacientes por dia. O Hospital do Idoso, como também já foi falado antes, desde a sua inauguração, ele já trabalha com o modelo de medicina hospitalar. Então, no início de suas atividades, como hospital, como todo hospital, o início do trabalho tinha uma taxa de ocupação muito aquém da sua capacidade operacional. Nós começamos, então, eu não estava ali na época, né? Eu sou a caçula do hospital, eu estou há 1 ano e 2 meses. O hospital começou com um quadro de profissionais hospitalistas que contava com 8 médicos. À medida que essa demanda foi sendo incrementada, o corpo clínico também foi se adequando à necessidade do serviço. Então, desde o início de suas atividades, esse modelo já foi pensado. Por quê? Porque o hospital é um hospital que vai atender um público idoso. Hoje, o idoso no Brasil ele vem com uma complexidade do ponto de vista do cuidado extremamente alta.
É um paciente idoso, com várias doenças crônicas e bastante sequelado. Nós hoje temos uma enfermaria que a gente trabalha com uma ferramenta que verifica, né, diariamente a complexidade do cuidado. A gente usa uma ferramenta, não sei se tem enfermeira aqui, mas as enfermeiras conhecem bem, que é a Fugulin. Para vocês terem ideia, nós temos hoje uma enfermaria praticamente com doentes de cuidados intensivos. Não necessita de terapia intensiva, mas são doentes extremamente dependentes. Então, nosso corpo clínico foi sendo incrementado de acordo com essa demanda e com essa necessidade de atendimento. Da mesma forma, a equipe multiprofissional. E hoje nós contamos com 12 médicos hospitalistas e uma equipe multiprofissional bastante completa. Há 1 ano e 2 meses atrás, então, quando eu iniciei no projeto, junto ao Hospital do Idoso, eu tinha um desafio, que era trabalhar, continuar esse bom trabalho que já era feito e que ontem já foi apresentado, e estruturar melhor ainda a questão do modelo assistencial. Porque nós temos o modelo hospitalista, mas ainda faltava trabalhar a questão da governança clínica, que é um modelo que, pessoalmente, eu já venho trabalhando e implantando, ajudando a implantar como consultora em outros hospitais. Então, vou contar um pouquinho, essa aqui é uma linha do tempo, de que forma que a gente trabalhou isso no hospital. Não está 100% implantada a governança clínica, mas a gente está nesse caminho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi formar os times. Logo na chegada, a gente entendeu o seguinte: bom, é um hospital jovem que veio trabalhando de acordo com a sua necessidade. Então, era um hospital que tinha, dentro do seu organograma, digamos assim, assistencial, a direção e caía diretamente na operação. O hospital não tinha uma equipe assistencial intermediária tática, a não ser a equipe da enfermagem. Então, nós começamos aqui, nesse momento, a formar os times. Como nós somos um hospital público, nosso recurso é limitado, né? Nós temos um faturamento ali engessado, então a gente tinha que trabalhar com os recursos que a gente tinha dentro do hospital. Então, nós começamos a detectar, dentro do próprio hospital, como é que eu formaria esses times. Então, nós fomos atrás das lideranças natas, obviamente, e dos serviços que já funcionavam e que a gente só precisava mexer um pouquinho no modelo. Nós já contávamos, na época, com o núcleo interno de regulação, que trabalhava assim, prioritariamente na gestão do leito, mas que tinha 2 médicas de altíssima performance trabalhando nesse processo. Então, o que nós fizemos? Nós incrementamos a enfermagem nesse grupo, para que a enfermagem ficasse mais focada na gestão do leito, e trouxemos as 2 médicas para a gestão da clínica. Outra coisa que, na formação de times, que nós detectamos dentro das especialidades, pessoas com perfis de coordenações, lideranças, né? E nós, então, convidamos essas pessoas para coordenarem. Então, na época, a gente já tinha um coordenador médico, o responsável técnico da UTI, e aí a gente convidou uma médica para compor com a gente na parte da clínica médica e um médico para compor conosco na cirurgia geral. Neste momento, as principais especialidades já tinham coordenador e nossa equipe tática, a gente supõe que já estava montada, né? Aqui, depois de montar o time, nós fizemos um diagnóstico da situação, como é que a gente estava naquele momento. Nós batemos uma fotografia, nós levantamos indicadores, olhamos todos os dados, como é que está o ISA hoje e aonde a gente espera chegar. Nós fizemos reuniões com todas as partes envolvidas, corpo clínico, reunião com todas as equipes, reuniões com
equipes de enfermagem, reuniões com o núcleo interno de regulação. Nós desenvolvemos um plano de ação que tinha ações para curto, médio e longo prazo. Nós temos várias ações em andamento. Nós realizamos análises críticas mensalmente dos indicadores que nós já tínhamos na instituição e que não eram analisados pelas equipes assistenciais, somente analisados a nível estratégico. E nós começamos a trabalhar com a melhoria contínua. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a governança clínica, que é o modelo que nós adotamos, porque nós precisávamos de um modelo que fizesse gestão por processo, e nós precisávamos de um modelo que fizesse gestão de risco. Hoje, no nosso país, eu acho que no mundo, a gente vive uma incoerência muito grande em relação à questão dos nossos modelos assistenciais, né? A gente tem novas tecnologias todos os dias, a gente anda operando aí com robô, já se fala de cura de câncer, todo dia não é incomum, eu acho que é comum para vocês também, que estão na gestão, vir um documento ou outro de um medicamento não padrão para você autorizar, porque a melhor evidência científica diz que esse medicamento tem que ser utilizado, e no SUS é um grande problema isso para nós. E a gente vê o quê? Como meu amigo Lucas anda perseguindo esse cuidado seguro por aí, ele sabe melhor do que eu, que as pessoas se esqueceram do básico, né? Eu quero um medicamento mais caro e o melhor para o meu paciente, mas eu não me preocupo se esse medicamento está sendo feito na hora certa, no lugar certo, na dose certa. Eu quero o melhor equipamento para operar, para usar no meu centro cirúrgico, mas eu não higienizo direito as minhas mãos. E não me importo com checklist de cirurgia segura. Então, nós optamos por um modelo que ele traz o gerenciamento de risco como um dos pilares, e a gente consegue ir trabalhando tanto a gestão da clínica como a gestão do risco de forma concomitante. Aqui eu coloquei somente uma descrição aqui do que eu acho muito simples e muito prática do que é a governança clínica, que, na verdade, para mim, é o grande PDCA do sistema, é o grande PDCA da gestão assistencial, tá? Que é a arte de criar valor na prática clínica diária, buscando corrigir falhas, minimizando riscos e perseguindo a melhoria contínua. Aqui a nossa governança clínica, com a nossa gestão centrada no nosso cliente-paciente, comprometimento da alta direção, porque, quando a gente montou a equipe tática, essa é a nossa intenção, a direção sempre estar atenta ao que está acontecendo na operação, foco nos resultados clínicos, os resultados de desfecho e a melhoria contínua. Aqui vou repassar rapidamente, porque me falta um minuto. Esses aqui são os pilares da governança clínica. A ferramenta dentro dos pilares, eu só vou me ater aqui na efetividade da intervenção clínica, que é onde o médico hospitalista está inserido. É em um dos pilares que ele está inserido, porque ele permeia em todos, mas principalmente ali. Esse aqui é um PDCA com as ferramentas para efetividade clínica. Hoje, no Hospital do Idoso, nós já estamos instrumentalizando o plano terapêutico. Nós já trabalhamos com essa horizontalidade do cuidado. Nós já estamos implementando, já foi implementado desde o início das atividades do hospital, a visita multiprofissional nas UTIs, e agora estamos implementando na clínica. E a gestão por protocolos, nós vamos gerenciar, se Deus quiser, a partir do ano que vem, o protocolo de cuidados paliativos, que está implantado, mas não está implementado. O núcleo interno de regulação, que é um dos responsáveis por checar o núcleo interno hoje, trabalhando não somente na gestão do leito, mas na gestão da clínica. Ele tem a função de uma visita técnica, tá, com apoio ao corpo clínico, e a análise dos nossos indicadores de desfechos, eventos com ações de melhoria. Então, aqui, nós passamos a responsabilidade de analisar os indicadores de resultados para o próprio corpo clínico e corpo assistencial. Alguns dos nossos resultados, passando rapidamente, tá?
principalmente de desfecho. Essa é a nossa média de permanência. Eu coloquei aqui somente o comparativo entre a época que a gente começou a trabalhar com a governança e os dias de hoje, né? Então, a nossa média de permanência, a gente estava em 7,45 dias, fomos para 6,4, menos 14%. A nossa taxa de admissão aumentou em 6,9%. Nós mantivemos o nosso coeficiente de reinternação. A nossa quantidade de óbito ela aumentou aqui num percentual que é proporcional ao número de internações e aqui nós analisamos 100% dos nossos prontuários, né, de óbito, e a gente percebeu que antes nós paliativávamos pelo menos 20% a menos do que a gente paliativa hoje. A nossa taxa de transferência hospitalar, né, que é um indicador importante para a gente dentro da rede, porque representa a nossa resolução dentro do serviço, né, resolutibilidade, de 3,2 para 2,9. O nosso número de consultas, aqui eu quero colocar o ambulatorial, porque quando nós começamos, quando nós estruturamos essa gestão da clínica, essa alta programada, começamos a apoiar os médicos hospitalistas, eles tinham como de praxe encaminhar, na hora do egresso, o paciente para o nosso próprio hospital. Hoje, a gente está estruturando um ambulatório de egresso, e isso nos permitiu incrementar em 23% a nossa oferta externa, a nossa oferta à rede pública e número de consultas. SADT, aqui eu não preciso nem dizer, quando você faz uma boa gestão, o que você faz? Você reduz uma demanda interna e você pode ofertar mais. Nós ofertamos 77% a mais de exames. Nossas cirurgias também foram incrementadas em 28%. E o nosso faturamento, que, neste último quadrimestre, nós tivemos a grata surpresa aí de faturar mais ou menos 700 mil em relação ao quadrimestre do ano passado. Essa aqui é a nossa equipe, a equipe FEAES. Eu agradeço de coração a todos vocês e fico à disposição para qualquer eventual pergunta. Obrigada.